gente! Hoje tem um programa tão especial, porque eu tô com uma pessoa muito especial e querida aqui, que é a Rafa. Oi, Rafa. gente! Oi, Ana, obrigada pelo Rafa, convite. querida, obrigada por ter aceito o meu convite. O nosso canal é de música, né, da arte musical na saúde, né? Mas hoje a gente não vai falar de música, mas nós vamos falar sobre arte. Isso aí, gente. Nós vamos falar... a Rafa é atriz, é psicopedagoga. Foi né? assim que a gente se conheceu. Ai, uma maravilha. É. Eu fui professora da Rafa. Que demais, ó que honra, gente. Maravilha, Rafa. Eu que me sinto honrada de você vir aqui, né, falar um pouquinho da sua experiência, né? E a Rafa vai falar pra gente como que é ser atriz, como que a arte vai tomando conta da vida dela, como é que ela vive da arte e pela arte, seria Exatamente. isso, Rafa? Com certeza. Fala um pouquinho pra gente, então, desse teu universo, né? E a Rafa trabalha uma novela. Ó, gente, atualmente eu tô fazendo As Aventuras de Poliana lá no SBT. Eu comecei a trabalhar com arte quando eu tinha 13 anos. Então, eu comecei a fazer teatro dentro da escola mesmo. E quando acabou a escola, eu fui fazer faculdade de teatro. Então, gente, a minha grande dica para vocês é, se você já sente vontade de fazer, se você já experimentou a arte em algum lugar e sentiu vontade de continuar, vai seguindo em frente. Então, se você tem a oportunidade de fazer num clube, na escola, começa, né? O importante é a gente ir desenvolvendo. O importante é começar. Exato. Né? O importante é começar. Sentir aquele chamado e ir atrás. Porque muita gente acha que é uma coisa impossível, que tá muito longe, né? Ai, eu queria muito ser atriz, é o meu sonho. Eu vejo vocês na televisão e eu acho o máximo, eu queria estar lá. Mas, não tem como. Minha cidade é muito longe. Eu não tenho dinheiro. Gente, começa, faz num clube, na igreja, faz aonde dá, né? Começa, junta um grupo de amigos. Porque é experimentando que a gente vai desenvolvendo, né? Que a gente vai evoluindo. E o teu contato com a arte, então, começou cedo? Começou quando eu ainda estava na escola. Eu estudei numa escola de freiras italianas, né? E o povo da Itália, né? Não é à toa, né? Muito artista? Muito. Então, elas já desenvolviam isso com a gente desde as primeiras idades, assim. Sempre teve o teatro. Só que com 13 anos, eu entrei de fato para a companhia da escola. E aí, a partir dali, eu comecei a ter um contato um pouco mais profissional. A gente começou a viajar com a peça, que na época era até o Alto da Compadecida, foi a primeira peça que eu fiz. O Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, que é um espetáculo ótimo. E aí, a gente começou a viajar com a peça, eu fui entendendo como que funciona o teatro, como que é chegar numa cidade, né? Montar todo aquele universo, aí as pessoas que não conhecem chegarem, poderem experimentar um pouco daquela vivência e depois ir embora, né? Então foi ali que eu comecei a desenvolver. E quando acabou a escola, eu falei, eu quero fazer isso. Quero fazer isso pra minha vida. E me formei mesmo em artes dramáticas, né? Que é um nome bonito pra... Lindo. Não é bonito? Lindíssimo. É um nome bonito pra... realmente para a arte do teatro, né, para a arte da interpretação como um todo. E quando eu saí de lá da faculdade, eu já comecei a trabalhar, então eu fiz a Malhação em 2009. Em 2009, a Malhação ID, fiz a Juju. E a partir dali eu comecei a realmente ver que eu ia viver disso, né? Mas a gente às vezes imagina que porque você fez uma novela, tá tudo resolvido, a partir de agora você é atriz e pronto, Rafa, agora você só vai crescer nesse meio. E é verdade. Mas o tempo das coisas nem sempre é o tempo que a gente gostaria que fosse, né? Então, quando acabou a Malhação, eu não comecei um contrato, nenhuma novela logo em sequência. Quando acabou a Malhação, eu fui me reolhar. Quem é essa atriz, né? Quem é essa atriz que agora é formada, passou por uma experiência numa grande empresa, mas e aí, quem é você? O que você tem a dizer? Foi aí que eu comecei a dar aula e comecei a descobrir que eu queria dividir o que eu estava aprendendo com as outras pessoas e principalmente com as crianças.
comecei a dar aula para crianças e descobri o universo do jogo, da troca com as crianças. E desde aí começou um movimento na minha vida que eu faço uma novela, eu volto a dar aula, eu faço uma novela e volto a dar aula. E por isso a gente se encontrou lá na psicopedagogia, né? Que eu quis buscar mais conhecimentos e principalmente olhar essa função mais terapêutica que a arte pode ter, né? Enfim, encontrar novas possibilidades para essa atriz, né? Rafa, uma coisa interessante porque eu sou sua fã, viu, gente? Vocês busquem a Rafa tem um canal Fala Rafa. Exatamente. Que é fantástico, muito legal, as pessoas vão fazendo perguntas, né? E eu percebi, Rafa, que você parece que é uma defensora das crianças que sofrem bullying. A Rafa fala muito sobre o bullying, você fala muito da questão do gordinho, né? De ser gordo nesse mundo que busca um estereótipo, a perfeição, o corpo perfeito para estar na televisão, por exemplo, né? Para sair nas mídias. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Com certeza, adoro falar sobre esse assunto. Que bom. Eu comecei a falar sobre bullying porque eu vivi bullying quando eu era criança mesmo, eu passei por isso. Eu sou uma criança gorda desde os 6 anos, então eu sempre lidei com a dificuldade que a nossa sociedade tem de aceitar que uma pessoa está acima do peso, né? Então eu fiz todo tipo de dieta, passei por um monte de tentativa de mudar essa realidade, até o dia que eu entendi que cuidar da minha saúde era uma coisa e me aceitar como eu sou era outra, né? Então eu passei pelo bullying na época da escola, aqueles apelidos, as rejeições, coisas que eu imagino, gente, que muitos de vocês podem estar passando. E a minha grande dica para quem está passando por isso é busque ajuda, não fica quieto. O silêncio é a pior coisa. A gente tem que procurar alguém que a gente confie. Às vezes na escola tem uma psicóloga, tem uma psicopedagoga, às vezes uma professora que a gente confia mais, ou mesmo algum familiar. É importante que a gente fale, porque muitos casos de bullying acabam tendo um final muito triste, porque as pessoas não conseguem falar sobre esse assunto, né? Esse é um exemplo que eu vivo no teatro, que é a Ana, da peça Se Existe Eu Ainda Não Encontrei, do Nick Payne, que é um autor inglês, né? Ele tinha 24 anos quando escreveu esse texto. E ele fala de uma realidade que é muito atual. A Ana, ela passa por uma questão de incomunicabilidade na família dela. O pai dela, ele luta muito pelas causas ambientais, ele tá muito disposto a salvar o planeta, mas ele não consegue escutar nem viver a relação familiar. A mãe tá super preocupada com as questões familiares dela também, com a avó, né, da Ana, a mãe dela, que tá passando por questões psicológicas da velhice, né, que aparecem com a idade. E a Ana tá ali no meio, sem saber o que fazer e sem conseguir contar pra ninguém que ela tá vivendo bullying. Um tio dela chega na casa e o conflito de todo mundo começa a aparecer. Um tio bem louco chega nessa casa e aí ele mexe as estruturas dessa casa e a Ana consegue falar sobre isso com ele. E ali é que ela começa a conseguir olhar para essa questão de um novo ponto de vista. Porque enquanto ela esconde, enquanto ela não consegue encontrar na família ou na escola alguém com quem ela consiga conversar, aquela questão vai virando um monstro que chega que traz para ela uma situação quase que irresolvível, impossível, né? Ela passa a viver na pele aquela opressão de uma forma que machuca muito o ser dela. Então, por isso que eu digo que a minha grande dica é falem, sabe? Esse exemplo da Ana na arte, né? A forma como a Ana, essa personagem, lida com o bullying na arte, é um exemplo mesmo pra gente conseguir lidar na nossa vida, né? Porque o bullying é sério, o bullying não é brincadeira. Aliás, se vocês quiserem seguir essa hashtag tá aí com várias pessoas, vários artistas, várias pessoas que já viveram bullying, falam usando essa hashtag para comunicar. Então, bullying não é brincadeira, é um assunto muito sério. A gente precisa mesmo conversar sobre isso. E
E acho que aprender a aceitar mesmo quem a gente é, né? O segredo é esse, se conhecer, né? Buscar o autoconhecimento, né? E a aceitação, né? De quem você é, isso fica mais leve, né? Com certeza. Quando você consegue se aceitar, consegue ser ouvido, né? Aí passa a ser mais leve, né, Rafa? Sim. Foi assim que eu consegui sair, né, do bullying que eu sofria muito forte na escola. Foi me comunicando, contando para as pessoas, olha, isso está acontecendo, eu não estou gostando. E principalmente reagindo também àquilo que estava acontecendo comigo. Claro, comigo não chegou numa situação de agressão, de violência física, que acontece com muitas pessoas. E justamente por isso que a gente não pode ficar quieto, porque quanto mais silêncio você faz, mais forte fica o agressor, né? Então a gente tem que conseguir botar a boca no mundo, compartilhar com as pessoas para ganhar força mesmo e não ficar aí refém, né, de um agressor. E aí eu comecei a falar sobre isso, a reagir ao que estava acontecendo e principalmente me aceitar, me conhecer, desenvolver quem eu sou. Mas uma dica, Rafa, legal que eu acho que você tá dando pra gente, da peça inclusive, né? É que às vezes em casa, né, essa dificuldade nas relações familiares, então quando o pai trabalha muito, a mãe, enfim, o tempo, né, acaba sendo assim difícil de ter esse tempo, né, para se conversar, né? Aí a coisa vai se intensificando mais e não sendo tão leve o quanto a gente precisaria que fosse, né? Então esse silêncio, né? Esse silêncio que não há essa troca, não há essa conversa, né? Às vezes cada um tá dentro do seu mundinho, dentro de casa, né? Cada um no seu cantinho, sem se falar, e aí todas essas emoções, esses sentimentos, eles vão se intensificando mais, né? Então acho que essa dica que você dá da Ana, né, da personagem, dela tá vivendo isso dentro de casa, né? Então nós temos esse cenário, né? E esse é um cenário, o silêncio é importante sim, né? Mas é importante ter o apoio, né? Parece que quando você vai conversar com o pai ou com a mãe, com o cuidador, ou seja com quem for que você mora ali nas tuas relações e aí não consegue falar, não consegue ser ouvida devido ao tempo ou devido a outras questões, né? Parece que falta apoio, né? E aí o que fazer, né? Então o importante é essa dica que você está dando, né? Buscar esse apoio, né? E de se encontrar, né? Buscar essa força dentro de si mesmo, né? Sim. Na novela, a gente também trata desse assunto, não sou eu quem faz o personagem que passa pelo bullying, né? É o personagem do Luigi. E quem são os agressores, né? Os que fazem o bullying são os personagens do Hugo e o Eric. E lá acontece isso também. Ele não consegue falar sobre isso com a família dele e não consegue falar sobre isso com ninguém na escola. Apesar da diretora e das pessoas todas em volta estarem sentindo que tem alguma coisa que está diferente, que está estranha, como ele não consegue falar sobre o assunto, ninguém consegue ajudar. Então, realmente, para a gente conseguir ser ajudado, a gente também tem que conseguir, né, abrir esse espaço. Pedir ajuda. Né? O legal é interessante a gente falar sobre o bullying, né? Essa questão do agressor, porque parece que isso tá tudo dentro de você e aí você acaba atraindo esse agressor ele aparece sinalizando tem alguma coisa que não tá boa com você, né? Então ele vem o bicho-papão, né? Por que o bicho-papão aparece, né? Ele aparece porque de uma certa forma dentro da gente a gente tá com esses bichos dentro da gente. Aí ele aparece lá fora, né? Ele tá dentro de você e aí ele se materializa, ele aparece ali fora para te cutucar. E aí é hora realmente de você se escutar e buscar. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Preciso de ajuda. Vamos lá, vamos conversar. Deixa eu falar desse meu bicho interno e que ele já tá se transformando ali, ele tá se formando na verdade, né? Ele tá aparecendo. Então, muito legal isso que você tem vivido nas peças, né? Pela arte, né? Pela arte ter essa possibilidade de entendimento, né? Desses personagens, né? E todo esse cenário facilitador para ter esse entendimento, né, Rafa? E aí esse teu trabalho também sobre você,
sobre a questão de ser gordinha e por aí vai, né? Sim. A gente sofre, tem um termo que eu gosto muito de usar, que eu conheci há pouco tempo, chama pressão estética, né? A maior parte das mulheres, meninas, adolescentes, começam a sofrer uma pressão estética muito forte, desse corpo padronizado, dessa ideia de um corpo ideal, né, que é muito vendido e ajuda a gente a vender todo tipo de produto, né? Então a gente quer ter o cabelo perfeito, o corpo perfeito, a gente quer emagrecer não sei quantos quilos, a gente quer alongar os cílios, a gente quer diminuir a perna, a gente quer um monte de coisas, né? Começa a existir realmente uma pressão muito grande para que o nosso corpo se encaixe num lugar que é impossível dele se encaixar, porque nenhum corpo é igual ao outro, né? Cada um tem o seu tipo físico, a sua especialidade, né? E muitas vezes essas características nossas que nos destacam, né, que nos fazem ser quem a gente são atingidas, né? Elas são, como elas têm um destaque muito grande, elas estão em evidência. Sempre que a gente está em evidência, a gente recebe críticas e elogios, né? Com certeza. Então, acho que aprender a lidar com as nossas características, se conhecer, ao invés de tentar se encaixar num padrão que está fora, é o melhor caminho, né? Que bom, Rafa. E aí, Rafa, você estava até comentando comigo, viu, gente? A Rafa estava falando para mim aí, para a criançada que está ouvindo a gente, né? Como que é a vida da criança que é ator e atriz, né? O ator mirim, né? Sim. Que também não é muito simples, tão fácil assim. Não. Né? E aí você estava me dizendo que lá no SBT tem a brinquedoteca, porque a criança, ela vê que a novela tá acabando, que, né, o personagem, ela vai ter que deixar de viver aquele personagem. Como é que é isso, Rafa? Olha, eu nunca tinha trabalhado numa novela que é voltada para o público infantil. Já tinha trabalhado em outras novelas em que existem atores mirins, mas que não é o foco como é nessa novela. Acho que mais da metade do elenco é formado por crianças e adolescentes. Então, o SBT tem um pensamento realmente bem voltado para elas. Tem a brinquedoteca, que é um espaço onde, quando elas não estão gravando, elas estão lá jogando, trocando. Tem algumas psicólogas que acompanham. Elas são crianças muito talentosas. Muito talentosas, que cantam, dançam, interpretam. E na maior parte das vezes isso é uma coisa muito natural, porque tem crianças que trabalham lá comigo que têm 7, 8 anos de idade, né? Então elas estão começando o desenvolvimento delas e elas já sabem cantar, dançar, elas naturalmente já queriam buscar muito, né, essa relação com a arte. Eu percebo que as psicólogas trabalham muito com elas e que é uma coisa que é muito importante a gente perceber mesmo, a diferença entre personagem e eu, né? Que isso, gente, é difícil até para adulto, viu? Com certeza. Isso é difícil até para adulto lidar, porque você entender que o personagem é alguém diferente de você, mas que você vai viver grande parte do seu dia como aquele personagem, né? Às vezes cria algumas confusões. Então as psicólogas estão lá para ajudar as crianças a lidarem com isso. E quando chega o fim da novela, a gente se despede, né, do personagem. A vida inteira a gente vai ser reconhecido como aquele personagem, porque marca mesmo. Marca a história, não só sua, como de quem assiste, de quem se relacionou com aquele personagem, né? E, de novo, para adulto isso já é difícil. Para as crianças eu imagino quão difícil também deve ser. E elas recebem, então, esse apoio, né, dos profissionais ligados à emissora, principalmente as psicólogas, para aprender a lidar com essa nova realidade que é um personagem que tem ali o tempo daquela obra, né? Que tem o tempo da novela, da obra que você está inserido. E também para aprender a entender qual que é o espaço do personagem na sua vida, né? Para que ele não acabe tomando mais espaço do que o que ele precisa, né? Porque a sua vida muda muito quando você entra em contato com um personagem, principalmente um personagem com uma divulgação de massa, como é a televisão, né? Então, do dia pra noite, ninguém sabia quem era você, né? E aí, daqui a pouco, todo mundo sabe quem é você.
suas redes sociais começam a bombar e as pessoas começam a querer te perguntar coisas, querer que você esteja cada vez mais em evidência. E essa é uma realidade que qualquer artista tem que aprender a lidar para se manter equilibrado, sabendo quem é você de verdade. E para as crianças não é diferente, né? Que bom, Rafa. E aí, Rafa, que dica que então você deixa? Fala, Rafa, para nós. A dica para... Infelizmente, a gente vai ter que terminar esse papo tão gostoso, né? De falar de arte, é tão bom. Mas viver de arte, né? Estar com a arte, isso é muito bom a gente falar sobre esse tema. Mas a gente precisa encerrar a nossa conversa. Que dica você deixa então para a criançada aí? Gente, se vocês sentem vontade de realmente trabalhar com a arte, persistam. Acho que a persistência é uma das palavras que mais me guiou até hoje. Em vários momentos é difícil, não é sempre que você tá no melhor momento, que você tá numa novela, que você tá numa peça de teatro. Existem momentos em que esses trabalhos não aparecem, né? E você tem que aprender a criar por você mesmo, a criar a sua realidade. Então eu diria, persista, não canse, né? Continue se dedicando, busque novos lugares, conheça novos grupos. Então nesse grupo aqui não tá mais rolando, então eu vou conhecer outro grupo, vou fazer outra coisa. Se eu sou atriz, então agora eu vou lá me dedicar à música. Então eu trabalho com a música, agora eu vou me dedicar às artes plásticas. Sempre ampliando. Ampliar as artes, né? A arte, ela, quando entra na nossa vida, né, muitas vezes parece até que a gente não tem escolha. Essa sensação um pouco que eu tenho, eu nunca consegui desistir, né, de ser artista, apesar de muitas vezes a vida ter colocado vários obstáculos, para mim parece impossível mesmo. Então, eu sempre fui buscando as outras brechas e, né, mantendo a minha persistência, a minha determinação para continuar trabalhando. E essa é a minha dica para vocês. Se desenvolvam, busquem os lugares que são acessíveis, que estão perto. Não vejam mais dificuldades do que as que já existem, né? Se dediquem mesmo à arte, porque é um caminho muito bonito. Então, para mim ficou, gente, persistência e olhar para as possibilidades e não para as dificuldades. Exatamente. É isso, Rafa? É isso aí. Que bom. Então, gente, Rafa, obrigada, querida. Obrigada a você. Maravilha te ter aqui. Sempre bom estar com você. E eu tô te seguindo, sempre. Segue lá, gente. Ó, Ferreira Rafaela no Instagram e lá no YouTube, Fala Rafa. Vamos seguir, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Com isso você poderá receber todas as notificações de novos materiais, aulas, dicas, e-books e muito mais.